You in my presence. Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Papo de Umbanda, na TV e na web. Para quem não conhece, meu nome é Pamela Sampaio e ao meu lado o pai Davi Veronese. Estamos aqui com o nosso programa novamente e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal. O último programa que nós gravamos foi o papel da mulher na Umbanda. Quem não assistiu, dá uma olhadinha na página do Facebook, já assiste, já curte, já compartilha e comenta também o que você achou, né? E os telespectadores do TV Vale das Artes, muito obrigada por estar nos assistindo, muito obrigada Luciano Olivan por ter dado essa oportunidade, né? Esperamos gravar bastante programas aí com bastante assuntos interessantes, empolgantes, né? E com bastantes dúvidas esclarecidas. Vamos para o nosso programa, né? Que é Preceitos na Umbanda, né? Começar, pai Davi Veronese, queria deixar claro que preceito vem do latim praecipitum, né? Que é coincibido como um comando ou proibição de realizar uma determinada ação ou omissão, né? E vamos começar já esclarecendo isso, que já tem uma base do que é um preceito, né? Só que aí vamos falar o que é um preceito na Umbanda, né? O que é um preceito, pai Davi Veronese? Olá, queridos internautas, telespectadores da TV Vale das Artes. Pamela, prazer estar gravando mais um programa Papo de Umbanda, que graças ao Lorum, aos orixás tem sido bem repercutido, as pessoas têm assistido, têm comentado, enviado e-mails, enfim, tá bem bacana isso. E a gente fica feliz por estar contribuindo com a nossa religião. O preceito na Umbanda, a origem, a etimologia, mantém do latim, praeceptum, né? Mantém essa origem do latim, que é omissão, ou melhor, proibição, né? Coibir, proibir. Não é forte assim a concepção de proibir. Então o que seria o preceito? Seria o sacerdote do terreiro, da tenda, da cabana de Umbanda, ou até os guias espirituais, proibirem algumas coisas para aquele filho, né? E o mais certo seria o quê? A proibição de uma carne vermelha para um certo tipo de trabalho, a proibição de bebidas alcoólicas para certos tipos de trabalho, a proibição de café, tem alguns terreiros que colocam isso. Então, o preceito mantém essa base de proibir algo, né? Ou não permitir que o filho ingira ou coma ou faça algumas coisas naquela semana para determinados trabalhos, ou para uma gira, ou para uma obrigação, ou por uma oferenda, etc. e tal. Então o preceito mantém a etimologia do latim praeceptum, de proibição. Proibir algumas coisas para determinados trabalhos, para determinados fins terapêuticos e espirituais. Então acho que você deu uma listadinha, mas o pai Davi Veronese explicar qual é o preceito básico assim da Umbanda, né? Que geralmente sempre são esses, né? Eu até ia perguntar que tem um aí que as pessoas acabam não acreditando muito, acaba não seguindo muito bem, né? Que é você não ter pensamentos ruins, né? Tentar se manter equilibrado antes da gira. Isso é verdade, pai Davi Veronese? Mantendo essa visão, essa linha de raciocínio, que o preceito, com a etimologia do latim, é proibir ou não permitir que algo seja realizado, cabe também. Então, quando passa-se lá um preceito básico para o filho de santo ou para o filho de terreiro, falou, para gira, um exemplo. Varia de terreiro para terreiro, cada terreiro tem uma visão, mas o básico é isso. Vai ter um trabalho espiritual que a Umbanda chama de gira. Vai ser um exemplo no sábado. Então o sacerdote da casa, ou o guia-chefe, o guia-comandante, o morubixaba, enfim, o espírito que comanda a casa vai pedir para os filhos, 24 horas antes do trabalho, antes da gira de Umbanda, não comam carne, não bebam bebidas alcoólicas, evitem o sexo, evitem brigas, evitem pensamentos baixos, evitem etc, etc, etc e tal. Esse preceito, essa proibição de coisas, ela tem variáveis. Por quê? Beleza, o sacerdote passou, o guia passou, mas como se proíbe alguém de pensar coisas erradas? É pensamento, eu não leio pensamentos. Alguns médicos podem ter essa capacidade, eu não tenho essa capacidade de ler o pensamento.
Então a proibição existe, ó, estar proibido ou você está de preceito concernente em relação a essas coisas. Mas em relação ao pensamento, é uma sugestão, uma orientação. Para o seu preceito ser mais eficaz e válido, não pense baixo, não pense com mágoa, não pense com raiva. Evite brigas, discussões, palavrões, desentendimentos durante essas 24 horas que antecedem a gira de Umbanda. Esse é o preceito básico. E os preceitos básicos de Umbanda, tanto para obrigações, quanto para oferendas, para batismo de médium, para amaci, constitui-se basicamente disso. A proibição ou o preceito de alguns dias ou algumas horas sem carne, até mesmo carne branca, vermelha, sem bebidas alcoólicas, evitando o sexo, drogas, etc, etc. Esse é o preceito básico da religião. Até acabou respondendo, né, Padre Violés, que eu ia perguntar se o preceito ele é só usado em dia de gira. Não, né, ele é usado em outros, igual você falou, né, batismo, oferendas, né, amacis. A próxima pergunta aqui é para quem é vegetariano, é melhor o preceito? Como que é essa questão? Eu vou responder essa hora que nós voltarmos. Posso? Pode. Porque você falou do proibir, ou melhor, de outras situações. Há uma situação assim. Para as obrigações, para as oferendas, varia de terreiro para terreiro. Então, o tempo de preceito, o tempo das proibições, proibição é uma palavra forte, mas para se entender, o tempo de preceitos varia. Vou utilizar o que nós fazemos lá na casa que eu dirijo. Então, uma oferenda é 24 horas de preceito. Uma gira é 24 horas de preceito. Certo? Já um batismo de Oxalá, que é a obrigação de Oxalá, que é batismo de médium, são 3 dias de preceito. O amaci são 7 dias de preceito, né? Com mais ritualísticas, com mais fundamentos além do preceito. E para outras coisas, ou obrigações que a pessoa está se iniciando como sacerdote de Umbanda, outros tipos de preceitos. Então os preceitos variam o tempo e variam dependendo do que vai ser realizado. O que tem que ser deixado claro é que, em relação ao sexo, não é proibido o sexo no preceito porque o sexo é sujo ou pecado. Pelo contrário, o sexo é vida. O sexo é positivo. O sexo sem excessos faz bem. Tem que ser feito, também é sagrado. É porque durante a relação sexual há a troca de energias. Então, quando eu troco energias com a minha parceira, ou quando a mulher troca energias com o seu parceiro, o que acontece? As energias se fundem. Então isso pode trazer alguma complicação na energética. Não é porque é pecado, é para que as pessoas mantenham a sua energia original ou a energia que recebeu dos banhos de ervas e dos outros fundamentos do preceito. Então, queridos internautas e telespectadores do TV Vale das Artes, voltamos na próxima semana para telespectadores que nos acompanha, e para quem é da web é só aguardar um pouquinho que vai passar a nossa vinheta e voltamos já. E aí a gente vai estar falando sobre vegetarianismo, será que ajuda, é melhor o preceito, se um filho não for sem esse preceito, e aí o que acontece? Para que serve o preceito? Para que serve o preceito, né? Tudo vamos colocar aqui no programa Papo de Umbanda, na TV e na web. Voltamos já já, e para quem está nos assistindo pela TV, voltamos semana que vem e aguardamos com você. Até mais. Voltamos, internautas que nos acompanham pela web, e voltamos, telespectadores que nos acompanham pela TV Vale das Artes. Para quem não conhece nosso programa, esse é o segundo bloco sobre preceitos na Umbanda, e meu nome é Pamela Sampaio, e ao meu lado o pai Davi Veronese, dando continuidade para quem nos assistiu, né, na TV Vale das Artes, que assistiu o outro bloco, e para quem está acompanhando pela web, que acabou de ver. Para que serve o preceito? Muito bom. Então nós já definimos o que é preceito, né? As proibições, as coisas que não podem fazer. Já falei por que se evitar o sexo, para que não haja troca de energias, tão somente por isso. O preceito vai servir porque junto com o preceito, ou seja, não pode tomar café, não pode comer carne, se abstenha de bebidas alcoólicas, de tabaco, disso, daquilo outro, dos vícios que acabam perturbando a pessoa, por um tratamento espiritual, como a gira, oferenda, etc.
nós já falamos sobre isso. Acompanha os banhos de ervas também. O preceito sempre acompanha os banhos de ervas, né? De limpeza. Então o preceito serve para que eu possa canalizar uma energia, que eu mantenha minha energia purificada, a minha energia em paz, a minha energia em alta, e ao mesmo tempo para realizar uma limpeza, tanto no corpo físico como no corpo astral. Nós sabemos que a origem animal, o alimento de origem animal, ou seja, principalmente carne vermelha, carne branca, ela traz energias. Então existe a energia impregnada no porco que foi morto, na vaca que foi morta, no peixe que foi morto. Existe uma energia impregnada nesses animais. Todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais e nós seres humanos recebemos o prana, ou seja, o fluido vital, que é nos transmitido através do sol. Então, se todos recebem, todos são emanados por esse fluido universal, por esse princípio vital, pelo prana. Então, dotados disso, nós temos energia. Então, evita-se a energia de outro ser. Então, evita-se as carnes. Né? Evita-se a bebida alcoólica, que pode trazer alterações no meu metabolismo, alterar o meu humor e até energética astral, né? Energético ou do corpo astral. Então, evitar dessas coisas que foram proibidas é prezando pelo meu corpo astral, chakras do pretérico, perispírito, campo mediúnico e até meu corpo físico, me preparando para um tratamento espiritual, para a incorporação de espíritos de luz e para efetivamente entrar em contato com o divino, com o sagrado, um corpo mais purificado, um corpo mais limpo, portanto, pronto. E no caso, se a pessoa seguir, né, se o internauta aí seguir seu preceito direitinho, o internauta e telespectadores também que nos estão nos assistindo, seguir o seu preceito corretamente também ajuda no campo da mediunidade? Perfeitamente, porque quando passa-se para o desenvolvimento mediúnico, passa-se alguns banhos, alguns fundamentos, algumas firmezas, e o preceito vem junto, para acelerar isso, né? Para auxiliar no desenvolvimento, para auxiliar na mediunidade. Os preceitos são sempre benéficos. Quando um sacerdote de Umbanda, ou quando um guia espiritual passa um preceito, siga. Às vezes o café está fazendo mal para... E aí é estudar. Por que alguns proíbem o café? O que há no café que pode alterar a minha energética e alterar a minha espiritualidade? A carne vermelha, o sexo, a bebida alcoólica, as drogas, o tabaco, as brigas, as discussões. Quando as pessoas estudarem com profundidade, que não dá tempo de falarmos aqui, vão entender por que há as proibições, por que há os preceitos em alguns momentos da vida umbandista. E é só para os trabalhos, é só para as giras, é só para as oferendas, para as obrigações, para as deitadas, para o amacio. Nesses preceitos, também acompanha a firmeza do anjo da guarda. Sempre. Sempre, né? Maioria, alguns não, mas a maioria firmar o anjo da guarda, que é um outro assunto bacana também. Depois, quem sabe, a gente não aparece aí com papo de Umbanda falando sobre coisas assim, né? E pra quem é vegetariano, é melhor o preceito? Como que você pode fazer uma abordada aí de... A Umbanda não tem opinião sobre se é proibido ou não comer carnes. Alguns espíritos têm essa opinião e alguns sacerdotes têm essa opinião, ou alguns umbandistas têm. Nós sabemos, como eu já expliquei, os animais também recebem o prana, o fluido, a energia, a força vital, né? Recebem esse princípio vital que nos é transmitido através do sol. Então, o que alimenta meu corpo, alimenta o corpo de um animal, de um boi, de uma vaca, de um porco, de um galo. Né? Então, são impregnados de energia. Algumas pessoas que não comem carne dizem que tem uma espiritualidade mais positiva. Quem sou eu para contestar isso? Porém, há aqueles que são carnívoros ou que se alimentam de carne, mas também tem uma espiritualidade bacana. Isso é uma questão de consciência e de posição. Se ajuda, eu acredito que ajuda não se alimentar de animais. A minha opinião, não é a opinião da Umbanda. A Umbanda não tem opinião. A Umbanda não é uma religião vegetariana. Muitos fiéis umbandistas são vegetarianos. Perceberam sobre a crueldade que os animais são mortos. Né? Há estudos provando que quem não se alimenta de carne ou de animais vivem cerca de 6 anos a mais. Então há todo um estudo baseado no vegetarianismo que vale a pena estudar. A Umbanda não tem opinião, não diminui. Então quem não come carne não é melhor de quem come. São os nossos comportamentos que nos fazem melhor. Agora, que deve ajudar muito no desenvolvimento mediúnico, deve ajudar. O caboclo que eu trabalho diz que ajuda. Né? Diz que não se alimentar de carne faz bem para o corpo astral, faz bem
para o seu campo mediúnico. Agora isso vai de cada um, dos seus estudos, da sua consciência, da sua convicção. E se um filho for sem seus preceitos e obrigações, como risco, né? Tem algum tipo de risco, até de um espírito ali puxar a orelha? Porque o espírito tá vendo, né? Sabe? Eles sabem, não sabem quem? Sabem. O grande lance, Pamela, é a disciplina que o médium tem que ter. Umbanda tem que ter disciplina e gratidão. Sem disciplina e sem gratidão, um bandista não chega a lugar nenhum. Disciplina envolve responsabilidade, envolve compromisso, envolve responsabilidade, né? Compromisso. E gratidão envolve fazer as coisas certas. Quando eu sou grato, eu tenho como costume fazer as coisas certas. Então um médium disciplinado não vai faltar com suas obrigações. Vai seguir os preceitos. O risco é não dar certo as coisas que eram para dar certo. O risco é o tratamento falhar, porque faz parte do tratamento do preceito. O risco é a oferenda, a obrigação, a deitado, a maci não serem frutíferos, porque fazem parte do preceito. Então o risco é as coisas não darem certo. Se foi passado o preceito, é porque percebe-se que é positivo, percebe-se que auxilia as pessoas. Esse é o risco de não dar certo, sem falar que o médico está sendo desobediente e que o consulente, que foi passado um preceito para um tratamento espiritual, não quer muito ser ajudado. Porque se quiser ser ajudado, cumpriria as determinações. Quando o médico passa algumas determinações de saúde, para o diabético, não come doce, toma insulina todo dia. Se o diabético não faz isso, fatalmente ele vai se complicar, vai se prejudicar. Assim é com a Umbanda. Passou o preceito, segue, faz, vai dar certo. Obrigada, pai da Viveronese. Lembrando, né, como o pai da Viveronese falou, preceito não é só não comer carne, não beber, não ter vícios, né, não fumar, né, nessas coisas assim. É também você fazer seu banhinho de erva, né, sempre se protegendo, fazendo a sua firmeza do anjo da guarda, né, saudando lá na sua casa. Sempre preceito é as obrigações gerais, né. Estamos acabando aqui o Preceito na Umbanda. Agora estamos fazendo programas mais curtinhos, né? Porque agora em conta da TV tem que fazer uns programas mais curtinhos, que assim o internauta fica mais curioso e vai procurar lá no nosso Facebook o programa Papo de Umbanda. Pra quem não conhece, tá chegando agora e tá vendo, vai lá no Facebook, dá uma olhadinha, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Tem Umbanda Conhecimento, tem a Tenda da Caridade, é só você acessar lá, você vai ter um monte de informações e ainda tratamento espiritual, que é só pegar o endereço no Facebook. Muito obrigada, pai da Viveronese. E eu acho que vocês perceberam, né? Estamos num lugar novo aqui de novo, mais uma vez. Saravá, natureza, né? Que gostoso estar aqui, né? O cheiro, né? Das plantas, né? Do chão, do gramado, né? Muito obrigada a todos. E mandar um beijo especial, pai da Viveronese, para um fã nosso, né? Podemos dizer assim, o Thiago, que nos acompanha, sempre está comentando no Papo de Umbanda. Se você quiser conhecer esse Thiago, é só você dar uma olhadinha lá, ele sempre está comentando. Muito gratificante, um grande abraço. Um beijo enorme, isso é um amor que a gente faz aqui, né, pai da Viveronese? A gente ficou muito emocionada, a gente vê os comentários, né? O prazer que tá aqui, levando conhecimento, nem que seja para uma pessoa, nem que seja só para esse Thiago, mas que seja para ele, né, para alguém. Obrigado, muito Thiago. Obrigada. A esposa dele, a Bárbara, também. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada e até o nosso próximo programa, que eu não vou contar. Não vou contar para a Viveronese, que aí o internauta, os telespectadores da TV Vale das Artes fica curioso também, né? E vem assistir a gente e vai procurar na web. Um beijão, um grande abraço para todos os umbandistas, candomblecistas, espíritos, Laruê para quem é de Laruê, aleluia para quem é de aleluia, saravá para quem é de saravá. E até mais, nosso programa Papo de Umbanda na TV e na web. Até mais, saravá.